Jeremias 33:3, ali no final da folha, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas que você ainda não sabe, não conhece, mas que já estão prontas para você. Aleluia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Você que existe paz em tua presença. Vamos, Jesus. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que é esperança e liberdade. Vamos, Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo saiam agora. Vamos, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus sobre a escuridão e vai trazer a sua luz. E sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus sobre a escuridão e vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, incendiar. Vamos terminar essa canção assim, ó. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo saiam agora. Vamos, Jesus. Aleluia. É isso que a gente tem que fazer, clamar o nome de Jesus. Por isso está escrito: clama a mim e responder-te-ei. A melhor coisa que a gente faz na vida é clamar por esse nome. Há poder no nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
pode aplaudir bem forte esse nome? O nome mais lindo que existe. Nome sobre todo nome. Aleluia. É esse nome que nos leva a adorar. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tem ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, e não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, e mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Oh meu Deus, aleluia. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas olha o que ele fez. Mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele escolheu. Mais de uma coisa eu sei, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho ele me deu. Tudo que tenho ele me deu. Tudo que tenho ele me deu. Você pode aplaudir forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor David. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Muito bom poder estar aqui com os irmãos, amigos, compartilhar mais uma vez uma porção da palavra do nosso Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, quero convidá-lo gentilmente a abri-la no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler uma história e dessa história tirar uma lição, algumas reflexões para nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 7.
Você há de convir comigo que os nossos dias são dias corridos, são dias desafiadores, são dias em que, quando a gente mal tira o pé da cama, daqui a pouco a gente já está tomando banho, trocando de roupa e voltando para a cama novamente. O tempo passa e a gente nem percebe. Já é fim de ano, já estamos nos preparando para Natal. O Natal já está às portas. Os dias passam, o tempo passa, as coisas andam rápidas demais. E por este frenesi, por essa loucura e por esse corre-corre, às vezes nós não conseguimos enxergar algumas coisas como elas merecem ser enxergadas. Às vezes nós não conseguimos perceber algumas coisas como elas ou como elas deveriam ser percebidas. Às vezes nós não conseguimos dar atenção a algumas situações, a algumas pessoas, a algumas circunstâncias como elas mereciam ter essa atenção. E por causa disso, às vezes, nós perdemos alguma coisa neste percurso. Essa história vai nos falar sobre isso, de um homem que viveu essa experiência, e Jesus então traz essa orientação para ele. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, diz assim: Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com o perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-o com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo para te dizer. Diz, mestre. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: eu suponho que seja aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vai em paz. Amém. Eu quero pensar com você, nessa manhã, de forma objetiva, esta parte final do versículo 44, que Jesus diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê esta mulher? Jesus está nas suas andanças, nos seus corres para lá e para cá. E nessas suas andanças ele é convidado por um fariseu. Um fariseu era, na época, considerado um professor da lei, um mestre da lei. Eram eles responsáveis por pegar todo o Antigo Testamento, que eles tinham de Bíblia naquela época, e explicar aquilo para o povo, traduzir aquilo para o povo. O problema é que os fariseus excederam nesse ensino. Eles pegaram o que nós conhecemos lá do Antigo Testamento como os 10 mandamentos e eles transformaram isso em mais 365 mandamentos. Havia uma restrição, havia um mandamento, havia algo para cada dia do ano. E se você tropeçasse naquilo ali, se você não seguisse aquilo ali, por causa disso, eles diziam que você não era digno do reino de Deus. Se você não conseguisse guardar todos esses 365 mandamentos, você era considerado um pecador, você era considerado um indigno. Então eles se colocavam num patamar muito alto. Eles se achavam merecedores do céu, por ser essas pessoas certinhas, por ser essas pessoas que obedeciam piamente a lei, por ser essas pessoas que, como Jesus vai dizer, coavam um cisco, mas engoliam um camelo. Seriam totalmente hipócritas, como Jesus vai dizer para eles. Eles eram por fora
um sepulcro caiado, muito bonito, mas por dentro fediam a podre. E Jesus vai ter várias discussões com essas pessoas. E aqui ele é convidado por uma dessas pessoas a estar em sua casa. E ele vai para ter um momento de refeição. E quando ele está lá, uma mulher que não obedece esses princípios, uma mulher que não cumpria toda a lei, uma mulher que se via indigna, pecadora, por não conseguir ser perfeita como fariseu, ela chega, ela vai aos pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus. O texto diz que ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, depois ela pega um vidro de perfume que provavelmente custou um ano do seu trabalho e derrama ali nos pés de Jesus, vai ungindo Jesus, e aquilo causa um alvoroço muito grande. Esse doutor da lei, esse homem hipócrita, esse homem que se julgava perfeito, olha para Jesus e em seu pensamento diz: se esse homem soubesse quem é essa mulher, uma mulher falha, uma mulher imperfeita, uma mulher indigna, uma mulher pecadora, olha o que ela está fazendo. E aí Jesus, sondando, como sonda os nossos corações, ele disse: Simão, eu quero te fazer uma pergunta. 2 homens tinham uma dívida, uma um pouco maior, outra um pouco menor. O fato é que ninguém conseguia pagar essa dívida para quem lhe devia. E o que tinha essa dívida para com esses homens disse: olha, está tudo certo, está tudo acertado. O que você acha que saiu dali com mais gratidão? E Simão diz: provavelmente, como é óbvio, aquele que devia mais porque sua dívida era maior. E Jesus diz: é isso aí. E aí Jesus chega na porção que nós lemos. Você vê essa mulher, Simão? Eu cheguei na sua casa, você se achando perfeito, você se achando bom, você se achando superior, você se achando maioral, você se achando doutor da lei, você sabendo como deveria proceder para comigo, você sabendo que a lei manda fazer por um visitante, ou por um profeta, ou por uma outra pessoa que adentra dentro da sua casa, e você se dizendo maioral, você se dizendo bonzão, você se dizendo perfeito, você se dizendo entendedor de todas as coisas, você não cumpriu nenhuma dessas obrigações. Essa mulher, porém, que você rotulou ela de pecadora, que você rotulou ela de indigna, que você jogou ela no fundo do poço, que você acha que ela não é digna de estar no mesmo ambiente que você, esta mulher fez tudo para comigo o que você deveria fazer. E aí, Simão, a pergunta que eu faço para você é: você está vendo esta mulher? E é sobre isso que eu gostaria de pensar de forma objetiva com os irmãos, com os amigos, nesta manhã. Como eu e você estamos vendo as pessoas? Porque muitas das vezes, como eu disse, no nosso corre-corre, na nossa vida, é muito fácil eu e você nos isolarmos da nossa bolha. É muito fácil eu e você vivermos na nossa redoma. É muito mais fácil nós entrarmos no automático. É muito mais fácil nós nos acostumarmos a esse frenesi e nós ignorarmos totalmente as pessoas que estão ao nosso redor. E aí Jesus, olhando para o coração de Simão e vendo que Simão tinha esse comportamento, Jesus disse: Simão, você vê essa mulher? Porque o que Jesus queria ensinar para ele é: você a rotulou como uma indigna, você vê ela como uma qualquer, mas eu não olho desse jeito. Eu conheço o coração dessa mulher, eu sei as lutas dessa mulher, eu sei os desafios dessa mulher. Jesus está querendo dizer para Simão: você vê a capa, você vê a performance, você vê a aparência, você vê o que é exterior. Eu olho o coração, eu vejo os desejos, eu vejo os sonhos, eu vejo a esperança, eu vejo a luta, eu vejo a dor, eu vejo o medo, eu vejo como essa pessoa se porta. E a pergunta que então eu e você precisamos refletir é exatamente isso: como nós estamos vendo as pessoas? Creio eu que nos dias atuais nós estamos vendo as pessoas pelo menos de 3 formas. Uma das formas é que eu e você estamos vendo as pessoas muitas das vezes como parte da paisagem. Elas estão aí, elas existem, elas estão sobre a face da terra. Nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos marido, nós temos pessoas dentro da nossa casa, nós temos colegas de trabalho, nós temos pessoas que nós encontramos na sociedade. Mas por olharmos para essas pessoas como parte da paisagem, muitas das vezes nós nem percebemos a sua existência. Nós ignoramos, nós não conseguimos parar e enxergar se o semblante está diferente, se os sentimentos estão diferentes. Nós passamos e julgamos apenas
a aparência, a cor da pele, a performance, o que é exterior. Mas nós não conseguimos enxergar ou nós não paramos para ver o que está acontecendo de fato. Porque a vida é corrida, ou porque nós nos acostumamos a viver nesse automático. Então nós entramos e saímos de dentro de casa, nós entramos e saímos de dentro do nosso ambiente de trabalho, nós entramos e saímos no meio da sociedade onde nós estamos rodeados de pessoas e nós enxergamos as pessoas somente como parte da paisagem. Elas estão ali, mas nós não percebemos a sua existência. Nós não conseguimos olhar para aquelas pessoas e ver os seus dilemas familiares. Nós não conseguimos olhar para aquelas pessoas e tentar ajudá-las em suas dificuldades, em suas lutas, em suas pressões, em suas crises, em seus dilemas, porque nós enxergamos essas pessoas somente como parte da paisagem. É como se você entra dentro de um carro e vai fazer uma viagem e você está ali tão concentrado na pista que as coisas só vão passando e você nem vai percebendo. Uma árvore maior, uma árvore menor, uma árvore florida, uma árvore com bichinho, uma árvore... Você não se preocupa com isso, você está preocupado, você está olhando somente para a pista. Às vezes nós vivemos a vida assim, e as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso olhar, elas são parte da paisagem. Nós ignoramos totalmente, elas estão passando desapercebidas, nós não percebemos a sua existência. E aí, lá na frente, às vezes vamos ter algumas dificuldades. Lá na frente, às vezes, vamos rotular essas pessoas. Você não é bom o suficiente, você não é bom o suficiente, eu não sabia, porque lá atrás nós não percebemos essas pessoas, porque elas foram para mim e para você sempre parte da paisagem. Lá na frente, talvez venhamos a enfrentar problemas com nossos filhos. Lá na frente, talvez venhamos a enfrentar problemas no nosso casamento. Lá na frente, talvez venhamos a enfrentar problemas dentro do nosso ambiente de trabalho. Tudo porque hoje eu e você estamos vendo as pessoas como parte da paisagem. Nós estamos ignorando a sua existência. Elas não são relevantes. Ou nós as rotulamos e deixamos para escanteio. Uma outra coisa que às vezes é comum é que, além de vermos pessoas como parte da paisagem, às vezes nós vemos pessoas como máquinas. E quando nós vemos pessoas como máquinas, a nossa ideia, a nossa visão é que elas são somente úteis para nos servir. É como as máquinas que vocês têm no ambiente de trabalho de vocês. Elas servem para prestar algum serviço para vocês. A mesma coisa às vezes nós fazemos para com as pessoas. Assim como às vezes nós olhamos para elas como parte da paisagem, às vezes nós olhamos para elas como máquinas. Elas são úteis somente para nos servir. Eu busco essa pessoa, eu acesso essa pessoa, eu me aproximo dessa pessoa, eu interajo com essa pessoa, somente se eu tenho o intuito de obter algo para a minha vida. Somente se ela vai poder trazer algo para mim. Somente se eu sairei beneficiado nessa relação. Somente se ela irá me servir para alguma coisa, eu me aproximo dessa pessoa. A minha relação com ela é totalmente utilitarista. Eu objetifico essa pessoa. Ela se torna um objeto para mim. Se ela serve para alguma coisa para mim, eu me aproximo dela. Se ela não serve, se ela não me ajuda, se ela não me orienta, se ela não me traz benefício, se ela não me serve para alguma coisa, eu não me aproximo dessa pessoa. Eu isolo essa pessoa, ela fica para escanteio e eu a rotulo, como o fariseu disse, ela é uma pecadora, ela não serve, ela traz contaminação, ela traz indignação, ela traz tudo que não é bom, ela é uma pecadora, porque ela é uma máquina. Ela só serve para algumas coisas que a sociedade precisará fazer, mas para ser isso, ela não presta. Às vezes nós vemos as pessoas como máquinas, às vezes eu só busco uma relação. Às vezes eu só paro para conversar com um amigo, com um colega. Às vezes eu só vou até uma outra pessoa quando eu preciso de algo. Quando eu entendo que aquela pessoa, aquela relação, aquela conversa vai me beneficiar com alguma coisa. E eu sairei bem na história. Às vezes nós olhamos para as pessoas como máquinas. Elas são úteis somente para nos servir. Mas eu não estou aqui para deixar esses olhares terríveis para nós. Eu quero fechar com esse último olhar, que é o olhar de Jesus para as pessoas. Como nós devemos olhar para as pessoas? Como esse texto vai terminar a história nos ensinando. Eu e você precisamos aprender a olhar para as pessoas como aqueles que foram criados e que são criados à imagem e semelhança de Deus. O meu desafio e o seu desafio não é olhar para as pessoas como parte da paisagem, ignorando totalmente.
não parando para entender as lutas, os dilemas, os desafios diários. Não é olhar para as pessoas com um olhar utilitarista, de máquinas, de buscá-las somente quando nós queremos algo para a nossa vida. O meu desafio e o seu desafio é olhar para as pessoas com o olhar de Jesus Cristo. Elas também foram, assim como eu e você, criados à imagem e semelhança de Deus. É olhar para as pessoas como Jesus olhou para essa mulher. Você vê essa mulher, Simão? Olha a vida dela. Por que ela está chorando? Por que ela juntou um ano de trabalho para comprar este perfume? Você vê essa mulher? Você entende essa mulher? O desafio para mim e para você é pararmos de julgar o livro pela capa. O desafio para mim e para você é pararmos de julgar pela aparência. O desafio para mim e para você é pararmos de ter um olhar superficial. O desafio para mim e para você é olharmos para as pessoas com as suas lutas, com as suas dores, com os seus desafios. É parar e dizer: Senhor, tire dos meus olhos o que me atrapalha ver o meu semelhante como ele realmente é, como o Senhor vê, para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa ser relevante, para que eu possa fazer algo na vida dessa pessoa. A nossa oração é pedir a Jesus Cristo, pedir a Deus que nos ajude com esse desafio. A nossa oração é pedir ao Senhor: sai dos meus olhos, Pai, para que eu pare de ver as pessoas como parte da paisagem. Sai dos meus olhos, Senhor, para que eu pare de ver as pessoas como máquinas. Sai dos meus olhos, Senhor, para que eu possa começar a ver os outros como imagem e semelhança do Senhor. Para que eu possa ser gente para com essa pessoa, para que eu possa tratá-la de uma forma digna, para que eu possa olhá-la e ajudá-la com os seus dilemas, com as suas lutas, com os seus desafios, para que eu possa olhá-la e parar de rotular, parar de colocar nomes, parar de dar designações e entender um pouco a sua história, conhecer um pouco os seus desafios. O nosso desafio, a nossa oração é que eu e você precisamos colocar isso diante de Deus, para que nós possamos ter os nossos olhares, a nossa visão, os nossos olhos tratados para ver as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Para que eu e você possamos ver tudo como realmente precisa ser visto, criado à imagem e semelhança de Deus. Não como parte da paisagem, não como uma máquina, mas como um ser humano, como eu e você, que tem dias bons, que tem dias difíceis, que tem lutas, que tem alegrias, que tem bênçãos e que tem tantas outras coisas, assim como eu e você. Porque isso vai fazer com que caminhemos de forma mais unitária. Isso vai fazer com que olhemos para o outro e vejamos nele a imagem e semelhança de Deus. Eu posso ajudá-lo, ele pode me ajudar. A nossa oração, o nosso desafio nesta manhã é exatamente pararmos para pensar nisso. Como eu estou vendo as pessoas? E se não é a imagem e semelhança de Deus, se eu não vejo essa pessoa com suas lutas, com seus desafios, se eu não consigo enxergá-la como um ser humano, como eu sou, eu preciso pedir a Deus, ou nós precisamos pedir a Deus: trate os meus olhos, Pai, porque olhar as pessoas como parte da paisagem, olhar as pessoas como máquina, vai nos fazer viver dias difíceis, vão nos fazer ter alguns confrontos, vão nos fazer perder algumas coisas preciosas, coisas essas que eu tenho certeza que nós não gostaríamos de perder. Que a nossa oração seja: trate os nossos olhos, Pai, para vermos as pessoas como elas precisam ser vistas, para que nesse frenesi, nesse corre-corre, nessa loucura de dias que nós vivamos, nós precisamos, ou que nós possamos parar, investir tempo, cuidar de quem está ao nosso redor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque nós podemos terminar essa semana com esse desafio. Nós cremos sim, Pai, nós te louvamos que a semana foi uma semana abençoadora. Obrigado por tudo que nós vivemos, por tudo que foi vivido nesse ambiente de trabalho. Obrigado pelo entra e sai, obrigado pelos que saíram e voltaram em segurança. Obrigado por tudo que foi vivido aqui dentro dessa semana, que foi vivido nas nossas vidas, nas nossas casas. Mas, Pai, nós queremos no término dessa semana dar uma paradinha e refletir na nossa vida, nos nossos olhares. Quantas pessoas passaram por nós nessa semana? Quantas saídas e quantas entradas nós vivemos? A questão é: como nós vemos tudo isso, Pai?
como nós percebemos, como eu lidei com as pessoas, quais foram os olhares que eu tive para com as pessoas que eu encontrei. Será que eu coloquei algum rótulo nelas? Será que eu fiz algum julgamento para com elas? A nossa oração nesta manhã, Pai, para o término dessa semana, é que na semana seguinte nós não queremos começar da mesma forma. Nós não queremos olhar para as pessoas como parte da paisagem, porque isso vai nos levar a perder um relacionamento, algo de especial, de nos aproximar de pessoas e conhecer a sua história e ser edificados por essa história. Nós não queremos olhar para as pessoas como um simples objeto, como uma simples máquina e buscá-las somente quando nós precisamos ou para que eu cresça e ela não, com um olhar utilitarista. Senhor, eu não quero isso para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para esta empresa. Eu não quero isso. Eu quero olhar para as pessoas como imagem e semelhança do Senhor, Pai. Eu quero olhar para as pessoas e conseguir ministrar uma palavra ao coração delas. Eu quero olhar para as pessoas e dar um bom dia, boa tarde, boa noite, de forma verdadeira. Eu quero olhar para as pessoas e dizer: eu te amo de verdade, Senhor, porque eu estou vendo o que há ali no interior, porque eu estou conseguindo entender um pouco a sua história, porque eu estou percebendo as suas lutas, os seus dilemas, os seus desafios. A nossa oração é: trate os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver o nosso próximo como a imagem e semelhança do Senhor. Trate os nossos olhos para que nós possamos ver o outro de carne e osso como nós somos. Trate os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver o outro, gente como nós somos gente também, Pai. E assim nós cremos que caminharemos de forma diferente. Nós cremos que teremos uma vida vivida de uma forma diferenciada, porque estaremos juntos nesse mundo que vive os seus desafios. Ninguém ficará para trás. Nós não perderemos nada na nossa caminhada, Pai. Nós chegaremos lá no final desta corrida, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito possam ser sobre as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, e isso se estendendo no término dessa semana e com a bendição do Senhor no início da próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos. Um bom dia para todos, em nome de Jesus.